Gente, eu tinha preparado uma palavra para dar sequência naquele assunto que a gente vinha falando sobre Igreja Corpo de Cristo. Melhor, nós falamos sobre Igreja como família de Deus. Aí hoje eu iria falar um pouco sobre Igreja como o povo de Deus. E ainda depois nós vamos falar um pouco sobre Igreja como um edifício, uma construção de Deus. Mas eu quero mudar isso um pouco hoje, e na próxima vez que a gente se encontrar, semana que vem, a gente volta a falar sobre Igreja como o povo de Deus, então, que é tão importante para esses dias que a gente está vivendo. Mas eu quero repartir com vocês algo um pouco diferente hoje. Abre tua Bíblia em Tiago 4:8. Ontem à noite eu estava escrevendo a palavra, orando, e quando eu deitei, o Senhor me trouxe esse texto na minha memória e trouxe uma enxurrada de lembranças de algumas coisas, e eu penso que é importante eu falar um pouco disso com vocês hoje, testemunhar também um pouco daquilo que o Senhor já fez entre nós e aquilo que Ele ainda vai continuar fazendo. Tiago 4:8 diz assim: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Aquela palavra difícil ali, ânimo dobre, ela fala de um coração dividido, fala de um coração que está, às vezes, com Deus, às vezes longe dele, alguém que não está bem definido com respeito à sua fé. Isso que fala esse ânimo dobre ali. Mas o que eu quero frisar um pouco é a primeira parte do versículo que diz: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Em 1997, no século passado, um dia o Gil chegou lá em casa e nós estávamos juntos, já fazíamos parte de um grupo de jovens lá em Café Alta. E um dia ele chegou lá em casa, nós tínhamos combinado de a gente, além daquilo que a gente tinha no sábado à tarde, poder se encontrar e poder buscar mais de Deus. E eu nunca esqueço, se não me engano, se não me falha a memória, foi numa quarta-feira de noite, ele chegou lá em casa e ele disse: eu li um texto hoje que falou, Deus falou comigo. E ele me citou esse texto: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Quando ele falou o texto, eu creio que era algo que Deus estava querendo fazer não apenas com ele, mas comigo também, e depois a gente foi ver o que queria acontecer com uma série de outras pessoas também. Mas o que despertou no meu coração naquela noite foi descobrir um Deus que estava esperando para me aproximar dele. Eu era cristão desde pequeno, criado dentro da igreja cristã. Eu fui educado nos princípios cristãos e já passei minha adolescência, minha infância, minha adolescência, minha juventude na igreja. Deus ministrou, vinha fazendo o trabalho dele comigo desde criança, mas eu ainda não conhecia um Deus de perto. E quando ele falou esse texto, não que eu não fosse convertido, não, bem pelo contrário, eu tinha fé e eu cria no Senhor, mas eu falo de relacionamento. Eu ainda tinha um relacionamento distante com Deus. E quando o João trouxe esse texto, que o Senhor trouxe através dele, despertou em mim um desejo de buscar Deus, de forma de eu dar um passo em direção a Deus e esperar que Ele viesse ao meu encontro. E quando eu fiz isso, quando nós fizemos isso juntos, eu descobri que quando nós damos o primeiro passo, Deus corre ao nosso encontro. Era importante ter um desejo, uma disposição no coração de querer mais de Deus. De sair da religiosidade, de sair daquela mesmice e querer mais de Deus. Interessante que antes de nós lermos esse texto, Deus tinha despertado algo no nosso coração que falava a respeito de que havia mais de Deus para nós, que não era só aquilo que nós estávamos vivendo, apesar de que já era muito bom, mas havia mais de Deus para nós. E a partir daí começaram a se desenrolar uma série de coisas, e o que nós percebemos
e na minha vida foi assim, quanto mais eu buscava Deus, mais vontade eu tinha de buscar Ele. Quanto mais eu me aproximava dele, mais Ele me atraía para estar perto dele. E aí começou a acontecer uma série de coisas, do tipo, nós chegávamos em casa de meio-dia e ao invés de almoçar, a gente ia para o quarto orar, até a hora de trabalhar de novo. Simplesmente porque a gente queria mais de Deus. A gente sabia que Ele era uma fonte inesgotável e que Ele tinha muito mais para dar para nós. E isso nos levou a um processo de nos achegar a cada dia mais um pouquinho perto de Deus e experimentar Ele se aproximando de nós. Experimentar Ele cobrindo a nossa vida com a sua graça, com a sua misericórdia. E é interessante que à medida que a gente foi fazendo isso, algumas coisas começaram a acontecer. A gente, sem correr atrás, sem esperar, Deus começou a colocar pessoas na nossa vida para nos ajudar em pontos bem específicos de ensino, por exemplo. Onde nós não sabíamos até então, nós não tínhamos nenhum tipo de ensino a respeito de batismo nas águas. Hoje nós vamos ter batismo. E é interessante porque quando nós começamos, nós líamos a Bíblia, mas aquele despertamento que veio sobre a nossa vida nos fez ler a Bíblia de verdade, com vontade, e a Bíblia começou a trazer, nós começamos a enxergar nela coisas que nós não enxergávamos antes. Isso aconteceu, sabe por quê? Por causa de relacionamento com Deus. A gente começou a ler a Bíblia e começou a enxergar coisas que não enxergava antes. A gente começou a ouvir sobre batismo nas águas, sobre algo chamado batismo com o Espírito Santo, que a gente não fazia ideia que poderia ser para os nossos dias, porque a gente tinha aprendido que era lá para o tempo dos apóstolos. A gente começou a ver os dons espirituais estampados na Bíblia, e lá Pedro dizia que era para todos aqueles quantos criam. E a gente começou a se perguntar, mas por que não nós? E aí continuou essa busca, continuou essa caminhada em direção a Deus, e experimentando esse chegar mais perto e Deus chegar mais perto de nós. Naquela época, irmãos, não tinha internet, ou talvez, melhor, tinha internet, mas não se tinha acesso à internet. Não tinha YouTube, não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha Instagram e essa outra traqueirada toda de coisa aí, que foi criada para tirar a nossa atenção. Tá? A gente queria fazer alguma coisa diferente, a gente lia a Bíblia. Interessante que não tinha nem o telefone para ler a Bíblia, era a Bíblia, era papel. Aí eu quero te perguntar uma coisa. Quantas vezes por semana tu tem pego esse livro para ler? Quando Deus despertou isso no nosso coração, a gente não via a hora de pegar a Bíblia e ler. Eu tenho um monte de Bíblia lá em casa, caindo folha, todas elas desenhadas, pintadas, porque eu sou muito visual, então eu pinto toda a minha Bíblia, eu escrevo em redor dos versículos, eu faço, e continuo fazendo isso até hoje. Mas despertou naquela época. A propósito, na minha vida, despertar ler a Bíblia, despertou lá com 12 anos de idade. Meu pai não me mandou ler a Bíblia. Hoje a gente diz para os filhos, leiam a Bíblia, leiam a palavra de Deus, leiam a Bíblia. Meu pai nunca disse para mim ler a Bíblia. Ele me ensinou nos princípios de Deus. E lá com 12 anos de idade, um dia eu entrei no meu quarto e me deu vontade de ler a Bíblia. Sabe o que eu fiz? Eu sentei, é uma pena que eu não tenho um caderninho, eu peguei um caderninho e eu comecei lá em Gênesis, ou melhor, lá em Mateus. E eu lia, sempre no final do dia, eu lia e anotava tudo que eu achava que estava entendendo e na verdade eu não achava que estava entendendo. Hoje eu entendo que já era o Espírito Santo me mostrando algumas coisinhas lá. Às vezes bem simplesinho, às vezes eu só escrevi o versículo, com 12 anos de idade. Eu não fui mandado, sabe? Simplesmente aconteceu. Deus ministrou a minha vida lá com 12 anos de idade. E depois alguns ciclos, alguns momentos foram acontecendo. E lá, quando nós tínhamos recém-casado, a gente casou bem novinho, eu tinha então 22 anos, a gente estava um ano casado, foi que Deus começou a fazer essa revelação de nós nos aproximar dele. Então a gente chegava, a gente tinha gosto de ler a Bíblia, a gente tinha vontade de ler a Bíblia,
A gente sentava junto e a partir daquele dia que o Jean foi lá em casa, a gente combinou, né, Jean? Tu lembra? Toda quarta-feira a gente ia se encontrar. E a gente começou a se encontrar toda quarta-feira à noite. Para quê? Para ler a Bíblia juntos e para orar. Não tinha professor, não tinha discipulador, não tinha ninguém lá para dizer façam isso, façam aquilo, agora olhem, né? Façam um tal estudo. Não tinha nada. Só existia uma coisa, um desejo no nosso coração de conhecer mais a Deus. Só isso. E foi o que a gente fez. A gente começou a andar para conhecer mais a Deus. Eu falei que Deus foi acrescentando pessoas para nos ajudar e nos ensinar, e depois também foi acrescentando pessoas para andar junto conosco. E lá, em 2000, aí nós tivemos então, foi onde nasceu, no papel, vamos dizer assim, a comunidade cristã. Foi onde começamos a nos reunir então como congregação, começamos a organizar a casa, né? Organizar uma liderança e começamos a andar. Ali nós fomos muito abençoados e muito ensinados por alguns irmãos lá de Porto Alegre, o John, o Moacir, onde eles nos ensinaram tudo que a gente sabe a respeito do que é a igreja, do que é o corpo de Cristo, do que é relacionamento, do que é viver para Deus. Eles durante 15 anos nos ajudaram, nos ensinaram. Algumas coisas talvez a gente não entendeu bem, né? Meteu os pés pelas mãos em outras, mas foi um tempo de muito aprendizado, de muitas coisas boas que a gente aprendeu, e no meio desse processo todo sempre esteve presente na nossa vida: achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós outros. Até a propósito, lá no início, quando a gente começou, era a primeira coisa que a gente ensinava. A primeira coisa que a gente ensinava era a pessoa se achegar a Deus. Sabe? Não era importante os pecados. Não era importante aquilo que não estava bom, que não estava certo. O que era importante era ela ter relacionamento com Deus. Porque quando ela tivesse relacionamento com Deus, viria a luz do Espírito Santo, ia mostrar os pecados, ia mostrar onde precisava ter arrependimento, ia mostrar onde precisava ter acerto na vida. Sabe? A gente fazia muito pouco. Quem fazia era Deus. Ele operava. E a gente andava, a gente era conduzido nesse mover do Espírito Santo. Aí, um pouco antes ainda, ali de 2000, e depois isso nos seguiu, nós descobrimos que havia algo chamado batismo com o Espírito Santo, onde a gente buscava de Deus, e a palavra nos dizia que o doador disso, o doador do Espírito, aquele que nos batiza com o Espírito, é o Senhor Jesus. E aí qual era a nossa busca? Nós orávamos, colocava de joelho, todas as reuniões a gente orava: Espírito Santo vem, Jesus batiza com o Espírito Santo, e todos eram batizados com o Espírito Santo. Falavam em outras línguas, recebiam outros dons, recebiam interpretação de línguas. Quem fazia isso? A liderança? Não, o Espírito Santo. Na época a gente não tinha pastor, a gente só andava junto como grupo. E eu lembro que era uma alegria tão grande quando Deus acrescentava mais um que ia sendo salvo. Mais um que ia sendo salvo. E existia uma ligação tão forte, tão linda, tão bonita, que cada um chegava, assim como o Ander e a Cris chegando, e esse é o coração que eu tenho mesmo, é que eles sejam recebidos aqui. Que eles se sintam assim, amados, que eles se sintam ligados a esse corpo, porque era isso que acontecia quando nós estávamos juntos. Um dia a gente estava num culto e a gente tinha um hábito muito lindo, que eu creio que em breve a gente vai poder voltar a ter, se é que não esquecemos disso, que é um negócio chamado abraço. Lembram? No século passado as pessoas se abraçavam, e eu lembro de um culto onde um rapaz, vocês conhecem ele, o Luciano, né?
muitos de vocês conhecem ele. O Luciano, entre os altos e baixos da vida dele, é um cara que ama Deus, que tem temor de Deus, um cara que tem fé, um cara que ama Jesus. E ele, um dia, no culto, ele já tinha se convertido, foi o cara que, a primeira vez que foi no culto, ele, um pastor, na época era um pastor convidado da Assembleia de Deus, Valdemar Hirsch, ele trouxe uma palavra bem evangelística, e o Luciano foi o único cara que levantou a mão lá que queria Jesus. Aí o pastor me chamou, no meio de todo o grupo lá, me chamou, tu não pode conversar com ele? Vou. Aí eu pego, a gente estava na sede lá no Davi ainda, e tinha um mezanino, eu subi lá com o Luciano no mezanino, sentou, eu sentei na frente dele, aí eu disse para ele assim, o que eu posso, quando eu ia dizer te ajudar, ele disse assim, é o seguinte, cara, minha mãe morreu faz 6 meses, eu não fico em emprego nenhum, todos os meus cachorros morrem e eu sou de Umbanda. O que tu pode fazer por mim? Só isso. E estava lá o palhaço do Abel sentado pensando, o que eu vou fazer? O que eu podia fazer? Era o que a gente fazia. Era falar do amor de Deus, de Jesus, do sacrifício de Cristo, e só dizer para o cara assim, cara, eu estou contigo, vamos andar junto. E a gente andou junto anos. Num outro culto, ele me contou que ele estava no meio do pessoal, e a gente então foi praticar aquele negócio chamado abraço, que se fazia no século passado. Ele disse que quando as pessoas, os irmãos começaram a abraçar ele sentia como se fossem pedaços de coisa podre que eram arrancadas dele. Esse foi o testemunho dele, me marcou muito aquilo. Ele ganhava um abraço de um irmão e através do amor que ele sentia naquele relacionamento, um pedaço de algo podre era arrancado dele. Sabe, gente, essas coisas aconteciam entre nós. E eu creio que ainda acontece. Só que às vezes não se fala sobre isso. Né? Naquela época, os jovens, eles se reuniam e gostavam muito de estar juntos. Já na minha época de jovem, a gente gostava demais de estar junto. A gente tinha duas motivações principais para estar junto. A primeira era porque nós amávamos Jesus. Essa estava acima de todas. E a segunda motivação era chamar namorado. Era essa. Achar uma esposa. Da minha turminha do Jean, do nosso grupo lá, todos nós casamos ali entre nós. Todos. Eu sei que depois a turma do rock, né? Essa turma toda aí, quantos casamentos? Num ano só eu fiz 5 casamentos na turma de vocês. Né? Isso tudo aconteceu entre nós. Sabe por quê? Sabe por quê? Achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós outros. É simples assim. Sabe, não tem muita teologia, gente. Não tem estudos e mais declarações e mais estudos e mais declarações que levem Deus a fazer as coisas. Não, é o desejo nosso de nos chegar a Ele, de pegar esse negócio chamado Bíblia, que um dia se lia, que hoje se lê muito pouco, e se achegar a Ele e viver com Ele. Aí Deus começa a operar e fazer as coisas. A gente foi muito bem ensinado com o livrinho, vocês lembram, né? Livrinho número 1, número 2, número 3, nova maneira de viver, cura da alma, né? Família, projeto de Deus. A gente descobriu que Deus tinha um projeto, um propósito eterno. E o propósito eterno resumido, ele falava que nós somos, me ajudem aí. A família de muitos filhos semelhantes a Jesus, para a honra e glória de Deus Pai. Uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus para a honra e glória de Deus Pai. A gente descobriu isso, gente. Que a gente não era um grupo, um povo esquecido, não. Nós tínhamos um pai, tínhamos irmãos, tínhamos um irmão mais velho que nos fazia ser semelhantes a Ele, e isso nos levava a dar glória para Deus Pai. Isso foi um achado, gente. Vocês não têm ideia do que isso significou para nós. Vocês não têm ideia da alegria que era quando a gente levava mais um para o batismo e as pessoas ali saíam radiantes. Quando eu fui batizado, 17 de junho de 2000, inverno, chuva,
A gente foi batizado numa poça de água suja lá no Desafio Jovem. E eu lembro que eu tinha muita expectativa do que ia acontecer. Porque o batismo era aquela coisa assim, nossa, o batismo nas águas, o céu vai descer. E eu ficava pensando, nossa, né? Eu não senti frio, aquela chuva, deu tudo certo. A gente queria batizar no rio, mas o rio estava muito cheio, não deu. Aí os irmãos ficaram com medo de que a gente ia ser levado pelas águas. E aí a gente foi batizado numa cascatinha muito linda. Aí quando eu fui batizar, os irmãos me batizaram. Quando eu levantei, eu senti um cheiro podre. Fedorento mesmo, gente. E eu pensei, meu Deus, será que sou velho homem? Eu nunca senti esse cheiro assim, tão fedorento. Aí depois eu fui descobrir que para cima da cascatinha tinha um chiqueiro. E aí a água vinha pela cascatinha, caía lá naquela poça de água suja, por isso que eu digo que a gente foi batizado ali. E pensa na alegria. Pensa na alegria que foi aquilo. Sabe, gente, isso tudo, o que tinha no meio disso? Chegai-vos a Deus e Ele se chegará aos outros. Era isso, simples assim. Aí com o passar do tempo, talvez o que aconteceu, a gente adquiriu muito conhecimento. E que bom por um lado, e que ruim pelo outro. Porque às vezes quando a gente acha que tem muito conhecimento, a gente esquece de uma pessoa chamada Espírito Santo para perguntar todas as coisas para ela. E daí a gente se perde na poeira. A gente acaba valorizando mais o conhecimento do que o conselho do Espírito. E não foi ensinado a gente... na verdade, o conhecimento e o ensino tem que vir para melhorar esse relacionamento. Mas o homem sabe como é que é, um bicho triste, né? Quando ele acha que sabe alguma coisa, aí ele precisa ser levado a um ponto de entender que não sabe nada, para voltar lá no início e dizer, Deus, é tu que sabe, eu quero saber o que tu sabe. Aí a gente foi andando sempre com esse coração. Depois de alguns anos, a gente encontrou um trem chamado célula, né? E foi muito legal, festa de célula, muita gente chegando, multidões chegando. E o que não deveria ter sido surpresa, e acabou sendo surpresa para mim, é que a multidão, quando ela vem, ela também vai embora. Não deveria ter sido surpresa, porque lá com Jesus acontecia a mesma coisa. A multidão, ela vinha para comer pão, para comer peixe, para ser curada, para ver milagres, para ver sinais. Aí depois ela ia embora. Quem ficava com Jesus? Os discípulos, os seguidores, aqueles que amavam Jesus de fato e não amavam simplesmente aquilo que ele podia fazer. Então a multidão veio e a multidão foi. Eu creio que no meio dessa multidão muita semente foi lançada, muitas pessoas foram salvas, algumas estão congregando em outros lugares, muitas a gente não tem notícia, mas a semente foi colocada lá. E eu creio que um dia essa semente pode dar fruto e essas pessoas vão voltar a ter um relacionamento com Deus, a andar com o Senhor, quem sabe Ele está conosco ou em alguma outra congregação, enfim. Agora, irmãos, nós estamos sendo tão ministrados nos últimos anos e aprendendo a conhecer melhor o que é a graça de Deus. Nós temos sido ensinados a respeito da nova identidade que nós temos em Jesus. Nós somos filhos amados do Pai. Nós aprendemos que Deus, Ele olha para nós e não nos julga por causa do nosso comportamento, mas nos julga por causa da pessoa que vive em nós, que é Jesus, e é porque Ele vive em nós que nós somos santos e justos. Isso nos leva a uma vida de santidade, não uma vida para entrar de cabeça no pecado. A graça de Deus, ela exalta o senhorio de Jesus, ela não dá ordem ou ela não abre uma lacuna para tu pecar ou viver de qualquer jeito, não. A graça é algo poderoso da parte de Deus que nos leva a viver para Ele cada vez mais. Sabe o que a graça faz? Nos achega a Deus e Ele se achega a nós. É isso. Vocês lembram o filho pródigo? Ele estava lá, ele não pegou a água do chiqueiro, ele ficou dentro do chiqueiro. Teve que ter vontade de comer lá a comidinha dos porcos para lembrar do pai. Ainda voltou para casa com interesse, que era só de ter comida e onde morar. E o que ele encontrou quando ele voltou para casa? Vocês lembram? Ele encontrou um pai lá onde ele ficava todos os dias distante, olhando lá para o final da estrada, esperando, porque sabia que um dia aquele filho voltaria.
tendo esperança que um dia aquele filho voltaria. Quando o filho voltou, fedorento, sujo, todo rasgado, né? Talvez até estava com Covid, né? O pai não quis saber. Ele correu, abraçou, beijou, disse que ele abraçou, beijou, chamou os empregados e disse: troquem as roupas, dão banho para ele, troquem as roupas, coloquem sandálias no pé. E para mim, as duas coisas mais importantes: primeiro, o pai beijou ele. Ele mostrou afeto, disse: tu está sujo e fedorento, mas tu é meu filho amado. Deus continua dizendo isso para nós hoje. Às vezes nós estamos sujos e fedorentos, nós somos filhos amados. E a segunda coisa, dentre todas que ele fez, ele colocou um anel no dedo. O anel, naquela ocasião, mostrava que ele fazia, pertencia àquela família. Ele não ia ser recebido como um empregado, ele ia ser recebido como filho amado. Sabe, irmãos, nós temos aprendido todas essas riquezas, tudo isso. Achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós outros. Por que eu estou falando tudo isso, irmãos? E por que ontem à noite me veio essa enxurrada de memórias e de pensamentos, e eu só estou dando testemunho aqui das coisas que aconteceram comigo, como uma boa parte dos irmãos estão aqui, né? Mas por que eu estou falando tudo isso? Antes disso, esse ano, chegou esse trem da pandemia, né? Lá no começo da pandemia, eu confesso para vocês que eu achei que ia ser uma correria em direção a Deus. As pessoas iam correr para Deus, porque iam ver que o negócio estava posto mesmo, que o tempo estava no fim, que não tinha mais tempo para ficar dormindo, que não tinha mais tempo para deixar a Bíblia pegando pó nas prateleiras de casa, não tinha mais tempo para ficar perdendo horas e horas e horas e horas e horas em rede social. Eu achei que as pessoas iam despertar, iam correr para Deus, iam se achegar até Deus na primeira semana, segunda semana. Como se falou de Deus? Meu Deus do céu! Como se falou de Deus? E deu aquela impressão: agora vai! Aí veio o auxílio emergencial. Aí as pessoas ficaram: que legal! Graças a Deus que veio, né? Foi providência de Deus. Aí se deram conta que ficar em casa é bom, é legal, né? Ficar em casa sem trabalhar e ainda ganhar uns trocos, bacana, negócio. O problema é que muitos se acostumaram. Mas o problema maior disso tudo, irmãos, é que não houve um despertamento espiritual. Infelizmente não houve. O que parecia que ia acontecer não aconteceu. E ao contrário disso, o que me parece é que trouxe uma sonolência, um descanso. Como é bom ficar em casa. Como é bom. Né? Agora está tudo tão prático, o culto está sendo gravado, depois vai ser colocado lá no YouTube, vai ser colocado no grupo da igreja. Então está prático também para mim olhar, para mim receber. Que bom que tem essa praticidade, né? Mas, irmãos, isso também trouxe uma outra coisa que me dá a impressão de que, ao invés de nós termos desejo de nos achegar a Deus, dá a impressão de que muito veio uma acomodação, uma displicência, um negócio assim: né, estou desanimado. Eu não estou falando dos outros, gente. Eu tenho que lidar com isso também. Só que talvez porque Deus tem misericórdia, que eu já tenho alguns anos, eu sou meio macaco velho, às vezes eu consigo discernir e vou contra a vontade de ler minha Bíblia. Porque eu sei que eu preciso me alimentar. Sabe, gente, a gente não pode ficar se alimentando com conta-gotas de WhatsApp. Em pequenas mensagenzinhas, frases prontas, pensamentos. A gente não pode ficar se alimentando disso. Sabe, o YouTube é uma bênção. E uma desgraça também. Porque quantas horas se passa olhando um vídeo, outro vídeo, mais um vídeo, outro vídeo, outro vídeo, mais um vídeo, mais um vídeo, outro vídeo, que não fala porcaria nenhuma, né? que não edifica em nada,
enquanto que a gente poderia estar lá com o Senhor. Sabe, irmãos, o que nós precisamos é desejar que o Espírito Santo fale direto conosco. Eu acho que o que a gente precisa de uma vez por todas é parar de querer as coisas prontas. A gente precisa desejar ouvir o que Deus tem para falar comigo, contigo. Porque de mensagem pronta, nossa, como tem, né? E muita coisa boa também. E não estou dizendo que não possa ver. Seja bem seletivo, porque tem algumas coisas que também não são legais. Mas tem coisas que edificam a vida da gente. Mas o que eu quero falar aqui é: achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós com outros. É isso, é simples assim, irmãos. Não tem nenhum segredo. Agora, a questão é: eu quero Deus? Porque às vezes acontecem algumas coisas que é assim, eu estou satisfeito com o que eu tenho de Deus. Agora a pergunta é: Deus é só isso que tu tem dele? Deus é só isso? Quando Jesus se encontra com a mulher samaritana lá no poço, onde ela está tirando água, Jesus fala para ela que se ela tomasse da água que ele tinha para dar, ela jamais teria sede. Mas Jesus não estava falando de tomar um gole de água do poço, ou de uma água que ele ia servir num copo e de nunca mais ter sede. Ele estava falando de beber dele, da fonte de água viva todos os dias. De ter a oportunidade de ter acesso à fonte de água viva todos os dias. E nós temos acesso a essa fonte, irmãos. Eu não sei se vocês se aperceberam, mas no meu ponto de vista, essa pandemia, ela desencadeou uma série de acontecimentos que agora vão acontecer muito rápido e que estão levando para o fim. E quando eu falo em fim, eu estou falando da volta do Senhor, do julgamento dele sobre a terra, e depois, posteriormente, ao milênio, onde nós vamos reinar juntamente com o Senhor. Mas as coisas estão sendo levadas para o fim. Nesse meio tempo, nesse meio período, o negócio vai acontecer, que vocês devem estar ouvindo muito no YouTube, né? Numa tal chamada de nova ordem mundial, que vai acontecer. Isso está muito próximo e está tudo preparado e pronto para acontecer. É só se levantar um líder mundial que está aí às portas, não sei quem é, mas está aí. E vai se levantar. Então, esses acontecimentos eles vão acontecer muito rapidamente. O que é que nós vamos fazer a respeito disso? Antes eu ainda estava comentando com o Jean. Agora a gente passou as eleições, né? Eleições municipais. Em 2018 foi aquele frenesi todo, né? Da troca de governo, a esperada troca de governo que aconteceu. E muito se colocou esperança, expectativa de que agora as coisas seriam totalmente diferentes. Graças a Deus muitas coisas realmente mudaram, melhoraram, e não podemos dizer que não. Graças a Deus por isso, né? Mas a troca de governo mudou a minha vida com Deus? Ela interferiu na minha vida com Deus? Agora a gente teve as eleições municipais. Então, nos últimos dias, só o que você falou foi nisso, né? É campanha, é candidatos, é isso, é aquilo outro. Daí fica toda uma expectativa, vai haver mudança, não vai ter mudança, como vai ser, como não vai ser, quem vai ganhar, quem não vai ganhar. Agora eu pergunto, mudou alguma coisa na minha vida com Deus isso? O que eu quero dizer com isso, irmãos, é que essas coisas todas, elas são importantes, só que muitas dessas coisas têm vindo para tirar a nossa atenção, roubar a nossa atenção, tirar o nosso foco daquilo que realmente é importante. Irmãos, nós somos igreja, corpo de Cristo, povo de Deus, chamados a fazer diferença nessa cidade, nesse mundo onde nós vivemos. E isso só é possível se nós pegarmos e levarmos a sério Tiago 4,8. Achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós outros. Porque a gente teve aquela atitude aquela vez, sem saber direito o que a gente estava fazendo. Por misericórdia dele,
Deus, a partir dali, Ele desencadeou uma série de coisas que muitas pessoas tiveram a oportunidade de ouvir o Evangelho e serem salvos. Agora, a pergunta é, vamos continuar fazendo isso? Ou vamos cruzar os braços e esperar o fim do mundo chegar? Vamos continuar falando da nossa fé? Ou vamos ficar falando da nova ordem mundial? Vamos ficar falando do Pirapora Carajanduba lá? Ou vamos ficar falando do... seja lá do que for que está se falando na internet? Do que a gente está falando, irmãos? O que é que tem saído? O que é que nós proclamamos? Nós somos chamados para proclamar o reino de Deus. Essa é a nossa função como igreja. Proclamar o reino de Deus. Amém? Se nós nos achegarmos a Deus, Ele vai nos dar toda a graça e tem nos dado toda a graça para proclamar o reino de Deus. Sabe qual é a solução para o mundo? Sabe qual é a solução para o Brasil? Sabe qual é a solução para Três Coroas? Ela tem um nome. Sabe quem é? Jesus. Jesus, irmãos. Não importa quem vai ser o prefeito, quem não vai ser, por mais importante, por mais boas intenções que ele tenha ou não tenha, por melhor gestão que ele fizer ou não fizer, se essa cidade não tiver Jesus, irmãos, nada vai ser suficiente. Nada. Então, eu quero te desafiar. Na verdade, não é a palavra certa. Eu quero te encorajar a ter ousadia de te achegar a Deus. E ver o que o Senhor vai fazer através da tua vida. Te achega a Ele. Todos os dias. Procura voltar ao teu hábito de ler a palavra de Deus todos os dias. Procura ter o hábito de ter relacionamento com Deus, relacionamento com os irmãos, né? Apesar do distanciamento social. Apesar de tudo isso que está acontecendo, a gente precisa ter relacionamentos, precisa conversar, precisa estar junto, precisa orar uns pelos outros. Isso é vida de igreja, irmãos. É vida de igreja. A gente precisa vir no culto, é importante louvar a Deus juntos, ver uns aos outros. A gente não está podendo abraçar ainda, não, mas daqui a pouco vai dar para abraçar de novo. Tá? Daí, para quem não sabe o que é o abraço, brincadeira, tá? A gente sente falta do abraço, né? Ia ser bem legal aqui fazer uma bagunça agora, todo mundo se abraçando, um louvor, né? Ministrando, orando uns pelos outros. É importante tudo isso, irmãos. Tu não pode abrir mão disso. Eu não posso abrir mão disso. Isso faz parte de se achegar a Deus. Faz parte. Não tem como tu te achegar a Deus sem estar com a igreja. Não tem como. Isso é um ensino que a própria palavra diz que nos últimos tempos iriam haver ensino de demônios. Fala de falsos profetas, mas fala de ensino de demônios. E um dos ensinos que os demônios estão proclamando por aí é de que nós não precisamos ter comunhão com a igreja. Ah, basta eu e Deus. É mentira. Como eu posso dizer que eu quero cabeça, mas não quero corpo do cabeça? Como pode isso? É só conferir com a palavra? Eu preciso estar com a igreja. Eu preciso me reunir com a igreja. Cada vez que 2 ou 3 estão reunidos, o Senhor está no meio dele, ali se caracteriza o quê? A igreja. Eu preciso de relacionamentos. Então, irmãos, o que eu queria deixar contigo nessa manhã, e eu quero chamar o Genésio e os guris aqui para a gente ministrar aquela canção da criança, fugiu o nome. Voltar à inocência. Pode ser, Davi? E eu quero deixar contigo uma frase. Está pronto para a frase? Quer anotar ela? Pega a tua caneta aí. Não precisa anotar. A frase é a seguinte, ó. Chegai-vos a Deus
e Ele se chegará a vós outros. Só isso. Eu só contei aqui um pouco do nosso testemunho para mostrar que nós servimos um Deus poderoso, verdadeiro, que faz grandes coisas. Mas o foco está a chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Na noite que eu ouvi esse texto, ninguém pregou sobre esse texto para mim. Ninguém pregou sobre esse texto para o Jean. Nós só entendemos ele. Eu preciso me achegar a Deus. Pronto. Foi o que a gente fez. E aí? Sabe, eu quero te encorajar a te achegar ao Senhor todos os dias. Ser como uma criança. Amar o Senhor simplesmente por quem Ele é. Talvez seja necessário voltar à inocência para acreditar totalmente nele. Às vezes nós somos levados por uma vontade de crescer, de nós nos tornarmos grandes, talvez. E isso nos leva a um processo de, às vezes, nos tornar independentes. E quando nos tornamos independentes, nós deixamos de crer. Mas a solução sempre é voltar à inocência e, como criança, voltar a buscar o Senhor de novo. Nunca é tempo, nunca é tarde demais. Enquanto que nós temos o fôlego de vida, sempre a graça do Senhor vai estar sobre a nossa vida. E nós podemos buscar Ele todos os dias, cada vez mais e mais e mais. Tu já sentiu saudade de Deus? Tu já sentiu saudade de estar com o Senhor? Tu já sentiu isso? Saudade de pegar a tua Bíblia, fazer uma xícara de café, sentar num cantinho bem quieto, ler, dizer para Ele assim: Senhor, o que Tu quer falar comigo? Ficar quieto, procurar escutar Ele, tomar um gole de café, ouvir mais um pouquinho. Tu nunca sentiu falta disso? Eu quero te encorajar a começar a praticar isso, para tu experimentar como é, vou usar uma palavra que nem sei se cabe, como é gostoso sentir falta de Deus. Como assim, Anel? Quando eu sinto falta dele, ele me faz lembrar desse texto, para eu me achegar mais uma vez pertinho dele. E Ele vai ter algo ali para me dar, para me oferecer, para falar comigo, para ministrar no meu coração, para curar a minha vida. Como criança, sentar no colo do Pai e deixar Ele falar conosco. Eu quero te encorajar a fazer isso. Vamos ministrar essa canção juntos. E a gente também está terminando assim. Eu quero orar contigo ainda. Se quem quiser puder ficar de pé.